Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar nossa aula de filosofia moderna. Hoje com um pensador, George Berkeley, escreve Berkeley, né? Ele foi um bispo anglicano, então religioso, né? É, e ele tem um pensamento chamado imaterialismo, apesar de que ele é também empirista, né? Também é empirista, de uma forma diferente. Para Berkeley, né? A matéria ela é uma ideia da mente. As coisas não existem, as coisas só existem porque são percebidas. Por isso que eu falei de empirismo, né? Só que aqui de uma forma diferente, né? Aqui de uma forma diferente. Então Berkeley ele mostra esse imaterialismo, essa ideia das coisas, né? As coisas existem na nossa cabeça em relação. Né? Elas por si, por exemplo, o mundo não existiria. Como se o mundo fosse constantemente criado. E por quem? Por Deus, né? Então Deus ele coloca essas ideias ao mesmo tempo, como se fossem dois relógios sincronizados. Nós, né, nossa mente, e o mundo de fora, o mundo exterior. Né? Esse é o pensamento filosófico do Berkeley. Então as coisas são subjetivas, né? Essa coisa de maior, menor, extensão, por exemplo, ele diz que extensão também é da mente, né? Também é uma situação mental, né? Então esse pensador ele tem uma visão um pouco diferente daquilo que a gente já viu, né? Aquele empirismo puramente da experiência material ou dos sentidos, diferente do Descartes também que a gente viu com aquele racionalismo, né? As ideias inatas, aquela perfeição toda, né? E aqui não, aqui a situação é de Deus mesmo, né? As coisas elas são nele, existe só um espírito, né? Uma mente, um espírito que é tudo, né? Inclusive envolve nós e esse seria Deus, né? Deus regularia com seu poder, sabedoria todas as coisas que nos ocorrem. Nada aconteceria fora de Deus, né? Segundo Berkeley aqui, né? Deus nos fornece o conhecimento. Então o conhecimento também depende de Deus, né? Então mesmo sendo moderno, né? Alguém falando não, mas o moderno se afastou de Deus. Não, aqui existem bispos, ó, existem padres, depois existe neoescolástica, né? Existe pensamento filosófico que ainda mantém Deus dentro do pensamento filosófico, filosofia cristã e tudo mais, né, pessoal? Então essa situação de dizer que não, o pós-moderno talvez sim, talvez o existencialismo ou materialismo, né? O que é imaterialismo? Aqui nós não temos essa força toda na matéria, mas depois no materialismo, né? Por exemplo, que em Marx Deus já não tem importância no anarquismo também, vários pensamentos posteriores ali, né? Proudhon, né? E então é bem interessante. Mas depois tu vai ver esses materialismos mais ateus. Aqui, mesmo sendo um pensamento com Deus, ele também é empirista. Ele também depende muito da experiência dos sentidos, né? O que já leva a uma influência aí de John Locke, de todo aquele pensamento também mesmo religioso, né? E tudo se influencia. Você vê até o materialismo de Marx influenciado na religião pela teologia da libertação. Então não dá para dizer, por exemplo, que o pensamento moderno simplesmente excluiu Deus. Não, o pensamento moderno ele mantém Deus em algumas correntes filosóficas, em alguns pensadores. Né? Depois nós vamos ver Hegel, o próprio Kant, né? Eles falam de uma forma diferente, né? Em Kant, a religião toda seria da razão, seria um racionalismo. Né? Deus seria razão e tudo mais, né? Um pouco diferente lá. E aqui a gente vê que não, aqui né, ele fala muito dos sentidos e tudo, ele fala que é muito relativo, é muito subjetivo, né? Muito de cada um. Né? A nossa mente ela não vai ser igual, por exemplo, ele fala de seres pequenos, insetos, várias situações de percepção diferentes, né? E tudo isso se equilibra por causa que Deus quer. Né? Deus quer que nós conheçamos. Ele está toda hora agindo no conhecimento, na nossa percepção do mundo e tudo mais, segundo Berkeley. Né? Totalmente presente. Né? Então é um pensamento interessante, né? Mesmo sendo de um anglicano aqui, que já é uma corrente até mais tolerante e religiosa, né? Mais tolerante, mais equilibrada, não é tão extremista que a gente viu na Idade Média, né? Mas é um pensamento filosófico muito interessante, né? Então, e tudo na mente, né?
Né? E bem interessante é isso aqui, ó, não é que a matéria não existe para ele, né? Ela seria um ser, né? Seria parte de Deus, né? Então fora de nossa mente, por exemplo, não existe nada, segundo esse pensador. Né? Então nós temos que pensar a coisa, né? Interagir, né? Por exemplo, eu com você aqui no computador ou no celular. O computador não existe na tua frente, ele existe por causa que a tua mente ela está interagindo aqui. E Deus está fazendo um processo para que isso tudo exista. Esse quadro aqui, né? Tudo mais, o meu microfone, tudo isso existe porque Deus estaria toda hora trabalhando, né? A mente, essa inteligência aí, espírito de Deus, esse único espírito, né? Então, bem interessante. Uma visão meio monista, né? Das coisas. Né? Então, esse pensador aqui, ele é muito diferente, né? E lembra muito os gregos lá do pré-socrático, só com uma linguagem mais da nossa compreensão, né? A filosofia grega, ela tinha também algumas correntes parecidas, né? Tudo era metafísico, mesmo o materialismo deles, o atomismo, mas o ser, né, de Parmênides, daqueles pensadores que a gente viu dos pré-socráticos, mas lá é diferente, lá é difícil a gente compreender porque existem deuses no plural, existem forças, né, naquela filosofia grega, ou pré-socrática, que seria italiana, naquela região ali dos anterior, né, a Grécia. E aqui não, aqui a gente vê já na Inglaterra, né, na Inglaterra, na modernidade, é um pensamento, né, desse George Berkeley, que ainda ele duvida da matéria, né? É um puro filosofismo mesmo, uma filosofia extrema, né? Não é uma situação assim, né? Que, por exemplo, uma ciência se preocuparia. Apesar que a gente vê a física quântica, por exemplo, o que é a física quântica, né? A interação da nossa mente com a matéria, com as partículas subatômicas, né? Nós temos interferência, né? Então, o observador, que seria eu, né? Com as partículas, numa experiência, a gente interage. As coisas, a mente, ela também trabalha na matéria, né? Então, o Berkeley, ele não é tão antiquado assim. A gente vê que para esse pensamento quântico, para outros pensamentos da física, né? Moderna também, a física moderna, né? A física teórica, ela ainda tem a ver, né? Tem a ver. Então, é muito interessante. Né? Muito interessante e isso tudo é muito prático também, essa filosofia. Isso aqui deu origem à energia atômica, deu origens a várias situações, né? Só que eles não olharam como Deus, eles olharam como energia, como força, né? Como partículas, né? A matéria, eles esqueceram, por exemplo, que nós temos interação com a matéria e que nós somos responsáveis também, né? Nós somos parte dela, ou ela só existe através da nossa mente, como seria o Berkeley. Né? Então esse que é o perigo. O que a nossa mente está criando? Ela está criando destruição numa Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, ou está criando curas, está criando ciências de qualidade de vida, está criando coisas divinas mesmo, né? Já que está falando em Deus aqui. Né? Não precisa ser Deus religioso, precisa ser Deus divino, da beleza das coisas mesmo, da perfeição do espírito, da perfeição dos seres, né? As pessoas pensam muito Deus de religião, mas pensa numa divindade que você dá perfeição e beleza às coisas, você cura, você transforma as coisas em perfeição. Mas é interessante, né? Isso a nível de filosofia, a gente tem que fazer esses pensamentos. Né? Não basta nós, por exemplo, lermos livros, decorarmos, né, situações e não pensarmos no mundo de hoje. Por exemplo, a nossa tecnologia da informática aí, que a gente tem agora, essas aulas online, né, isso tudo é fruto da tecnologia, é fruto de várias conquistas, né, desde telefone, desde telégrafo, né, o próprio computador, né, os antigos, e tudo isso é da mente do homem, é a mente do homem criando matéria, ó. Né, criando matérias específicas, que são essas tecnologias, computadores. Então, George Berkeley ele é bem atual ainda, né, se você pensar desse modo. E o que diga uma coisa mais imaterial, porque o mundo virtual não tem, né? Ele é imaterial mesmo, o mundo virtual que nós vivemos em redes sociais, filmes, em interações, conversas, né? Ainda com fake news e tudo mais. Então, esse imaterialismo é muito grande e ainda, né? E tá tudo na nossa mente mesmo. A gente vê que a situação é uma Matrix mesmo, né? Como aquele filme no Matrix.
né? Então a gente vê que essa mente nossa ela tem um poder aí muito interessante. Para a psicologia, várias ciências depois vão beber nessas fontes aqui do modo mais extremo. Claro que era só filosofia, né? Mas a situação é muito prática, né? Para vocês verem que essa sabedoria filosófica ela importa e a modernidade tem isso ainda. Ó. É que eu vi muitos textos, alguns que eu li já, né? Que, mas a modernidade não mais usou Deus ou não confiou em Deus. Não, tem modernos aqui que falam muito em Deus. Tem neoescolástica, tem o Berkeley, tem o próprio Hegel, depois a gente vai ver também, fala em Deus, só que ele chama de espírito absoluto. Né? São nomes diferentes, mas está falando em Deus. Né? É um cristianismo filosófico. Por que não, né? Então é bem interessante. Tá bom, pessoal? Eu vou terminando aqui. Próximas aulas vamos falar de David Hume. Vamos falar de Kant, né? Que eu já falei de Kant. Né? Vamos falar também de outros pensadores modernos. Naquela lista que eu fiz lá naqueles primeiros slides e tudo mais, a gente vai pegando um por um lá. Né? Pra gente aproveitar essas aulas aí mesmo à distância do coronavírus, Covid-19, mas a gente vai trabalhar duro aí, né? Fazer muito exercício, reflexões e aproveitar esse tempo. Valeu, pessoal. Até mais.